Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Imagine que você tivesse cometido uma falta, um delito, um crime grave e que fosse convocado diante da justiça para defender seu caso. Em alguns países, creio que até mesmo no Brasil, é possível uma pessoa falar na sua própria defesa, apresentar argumentos, se explicar, apresentar atenuantes e tentar convencer o juiz da sua inocência. Mas eu tenho certeza que você se sentiria muito mais seguro se você tivesse ao seu lado um advogado capaz, uma pessoa experiente, que conhecesse toda a legislação, que soubesse de fato falar a seu favor e apresentar o seu caso. Em religião também é assim. Na verdade, todas as religiões nasceram dessa necessidade que o ser humano tem de se defender diante de Deus por causa da sensação de culpa trazida pela sua consciência. Desde os tempos mais antigos, as pessoas têm feito essa pergunta: de que maneira eu posso agradar a Deus? E elas perguntam isso porque no íntimo elas sabem que de alguma maneira elas desagradaram a Deus, elas fizeram aquilo que Deus disse que não deviam fazer, ou deixaram de fazer aquilo que Deus disse que elas deviam fazer. Quando a gente estuda as religiões, nós percebemos que todas elas têm um sistema de salvação, que consiste basicamente na tentativa de mediar o nosso acesso a Deus, justificar o nosso comportamento e, de alguma maneira, aplacar a nossa culpa. Pessoas oferecem sacrifícios, ou se automutilam, ou pensam que podem pagar a sua culpa ou defender o seu caso praticando boas obras que compensariam aquelas obras erradas que a consciência acusa. É nesse ponto que o cristianismo entra e ele é completamente diferente, porque ele nos apresenta a pessoa de Jesus como um advogado justo, perfeito, que intercede por nós. É sobre isso que o pastor Hernandes Dias Lopes vai falar no programa de hoje. Você não pode perder, especialmente se você está fazendo essa pergunta: como ser aceito por Deus? Assista agora. Estamos apresentando Verdade e Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto extremamente importante. Importante para a sua vida, para a sua alma, para a sua eternidade. Eu quero falar com você hoje sobre Jesus, o advogado incomparável. E eu quero basear esta mensagem em 1 de João, capítulo 2, versos 1 e 2, quando o apóstolo escreve assim: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Por que Jesus Cristo é o advogado incomparável? Eu gostaria de colocar 3 situações aqui. Primeiro, Jesus é o advogado incomparável por causa do seu caráter, por causa do seu testemunho, por causa da sua vida. Ele é o advogado, o justo. Nunca, jamais alguém pôde acusar Jesus de pecado. Ele viveu uma vida plenamente santa. Ele nasceu sob a lei, não para desprezar a lei, para quebrar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Nunca houve dolo em seus lábios, nunca houve malícia em seu coração, nunca houve transgressão em sua vida. Ele foi absolutamente santo, puro e justo. Hoje talvez você conheça grandes advogados, grandes tribunos, grandes juristas, grandes homens e mulheres que são fenômenos colossais
na defesa de seus clientes, mas não há muitas vezes conexão entre o desempenho profissional e o caráter e a vida. É possível até que haja alguém que na sua vida pessoal e privada tenha uma vida repreensível e que tenha uma grande desenvoltura diante de um tribunal. Não é assim Jesus. Ele é absolutamente justo. Ele é absolutamente santo. Por isso, ele é o advogado incomparável pelo seu caráter. Segundo lugar, Jesus Cristo é o advogado incomparável pelos seus métodos. Primeiro, Jesus Cristo não veio para defender a nossa inocência. Ele veio para afirmar a nossa culpa. Segundo, Jesus Cristo não veio para estar do nosso lado. Ele veio para estar no nosso lugar, como nosso substituto. Terceiro, Jesus Cristo, neste ato de defender a nossa causa junto ao Pai, ele não cobra nada. Ele pagou tudo. Quanto mais importante, famoso e eficaz é um advogado, mais caro é o seu trabalho. É inacessível à maioria das pessoas. Mas Jesus Cristo, o supremo advogado, o advogado incomparável, ele não cobra nada. Ele oferece tudo de graça. Ele pagou o maior de todos os preços. Ele foi à cruz, carregando sobre si o nosso pecado. Ele enfrentou o desprezo dos homens e a ira de Deus que deveria recair sobre nós, recaiu sobre ele. Lá no Getsêmani, ele travou uma batalha de sangrento suor e ele em lágrimas clamou ao Pai, se possível, passe de mim este cálice. Dentro daquele cálice estava toda a ira de Deus contra mim, contra você, contra o nosso pecado. E Jesus Cristo, como nosso advogado, assumiu o nosso lugar, como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto, e tomou sobre si o nosso pecado. A Bíblia diz que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Ele foi moído por causa dos nossos pecados, porque ele era o nosso advogado, o nosso substituto. Mas ainda, um advogado, quanto mais importante é, menos disponível é sua agenda, quase que inacessível. Jesus Cristo está com a sua agenda aberta para você, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Você tem livre acesso à sua presença. Ele é o advogado incomparável, porque além de não cobrar nada, porque pagou tudo, ele está completamente à sua disposição. A Bíblia diz que Deus não despreza o coração quebrantado. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Talvez você que está decepcionado com a vida que leva, desencantado com a vida religiosa que leva, desencantado com a religião, desencantado com os religiosos, frustrado com todas essas coisas. Eu quero dizer para você que Jesus não decepciona, que todo aquele que vai a Ele encontra a água da vida. Ele é o pão da vida que sacia sua fome. Ele é o caminho para Deus, Ele é a porta do céu. É o único que pode dar razão e sentido à sua vida. Ele diz, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Mas em terceiro lugar, Jesus Cristo é o advogado incomparável. Primeiro, por causa do seu caráter, ele é o justo. Segundo, por causa de seus métodos. Ele não veio para reafirmar ou afirmar sua inocência, mas reafirmar sua culpa. Ele não veio para estar apenas do seu lado e falar por você, ele veio para morrer por você. Ele não cobra nada, porque ele pagou todo o preço da sua redenção.
Ele está completamente disponível a você qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento que você precisar. Mas em terceiro lugar, Ele é o advogado incomparável por causa da sua eficácia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Na verdade, Jesus é o advogado das causas perdidas. Por pior que seja a pessoa, por mais grave que tenha sido o seu crime, o seu delito, nunca, jamais, um pecador arrependido foi a Jesus sem ter encontrado nele perdão, amor e salvação. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa como você está, não importa aquilo que está atrás de você, na sua família, na sua tradição religiosa ou familiar. Agora mesmo, se você for a Jesus, se você entregar sua vida para Jesus, você vai encontrar nele copiosa redenção, perdão dos seus pecados, vida eterna. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele rasgou na cruz o escrito de dívida que era contra você, e agora, se você estiver em Cristo, nenhuma condenação haverá sobre a sua vida, você vai ser perdoado, justificado, redimido e completamente salvo. A Bíblia fala que uma mulher certa feita foi apanhada em flagrante adultério e os seus acusadores olharam para Jesus e disseram assim: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, a lei ordena que ela seja apedrejada, e tu o que dizes? Aquela mulher estava condenada pelo tribunal da lei, aquela mulher estava condenada pelo tribunal da religião, aquela mulher estava condenada pelo tribunal dos religiosos, aquela mulher estava condenada pelo tribunal da consciência, mas Jesus Cristo disse para ela: onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus Cristo trata severamente com o pecado, porque Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele é o Deus que perdoa pecadores, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se você for agora a Jesus, Ele pode receber você. Você vai encontrar a água da vida, você vai encontrar o pão da vida, você vai encontrar vida em abundância, você vai encontrar alegria para a sua alma, paz para o seu coração, você vai receber dele a vida eterna. Onde você estiver agora, ore comigo. Talvez você nunca fez uma entrega da sua vida a Jesus. Talvez os seus lábios ainda não confessaram que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o tempo oportuno de Deus, este é o momento de Deus na sua vida. Agora mesmo, se você abrir o seu coração, se você confiar em Jesus, Ele dará a você a vida eterna. Onde você está? Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem e produza neles a fé salvadora e conceda-lhes por meio de Jesus a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. O programa Verdade e Vida tem o propósito de levar o Evangelho de Jesus Cristo a toda a nação brasileira. Muito obrigado por você ser o nosso parceiro nesse grande projeto. Minha oração é que a mensagem de hoje tenha falado ao seu coração e que você reconheça a necessidade de ter Jesus como seu advogado. No próximo programa, vamos falar sobre a festa da morte. Conto com a sua audiência. Que Deus abençoe você e a sua família.